apresentador, filósofo, músico, jornalista, professor e, assim como eu, um defensor da educação e da valorização dos profissionais da educação. Hoje, a nossa conversa, o nosso diálogo é com Carlos Abranches. Nossa, meu Deus do céu, que alegria! Delícia! Sobretudo que a gente tem pautas parecidas, né? Muito! Paixões próximas, né? E mais, né? Com todo um histórico e uma trajetória que eu me identifico muito. Não sei se vocês sabem, mas o Abranches, ele é professor e ele, contando aqui pra mim, foi professor de música em escola pública. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você administra todos esses cargos. Você lembra um pouco do que o Fernando Pessoa fala, né? Acho que é por meio do Alberto Caeiro, não é isso? Os múltiplos eus que moram dentro de mim. Isso. São muitos. E ali aparece um pouco disso. Um lado do eu, que é o eu poeta, o eu escritor. E tem vários outros. Mas eles ficam mais ou menos ocultos por trás da televisão. Você é formado em violão clássico. Sou formado em violão clássico. Fiquei lá meus 12 anos de conservatório, estudando desde pequeno. Formei, tive todo um arcabouço cultural em história da música, 1, 2, 3, 4. Apreciação musical, 1, 2, 3, 4. Percepção musical, como escutar uma música. Essas coisas todas me trouxeram para a filosofia. Eu me formei em filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu me formei em jornalismo. Na mesma faculdade. Ou seja, para responder a tua pergunta, os múltiplos eus sempre foram uma razão das minhas múltiplas paixões pelos vários olhares com os quais eu enxergo a vida. E eu optei por dar uma referência curricular para cada uma dessas coisas. Olhando para você, né, partindo da telespectadora e depois a educadora, olhando você, eu vi o quanto que tudo que você faz, todos esses outros eus, eles sempre convergem com, assim, uma sensibilidade com o outro também. Essa é a ponte. Com o desenvolvimento do outro, não é? A Poliana educadora encaixou direitinho a coisa. Como é que eu faço para todas essas facetas terem uma convergência? Pela estrada da humanização. É lindo isso. Eu olho para o ser humano e aceito o ser humano como ele é e procuro transformar. Sempre procurei, quem me viu pela televisão durante um quarto de século no ar, sempre me viu eu fazendo isso com os meus entrevistados, com as pessoas que eu buscava na rua. Cada dia, quando eu trabalhava como repórter de rua, fui para todas as cidades do Vale do Paraíba, Poliana. Conheci todos os buracos das ruas, porque era ali que eu buscava as minhas pautas para reivindicar e cobrar dos prefeitos. Quando a gente consegue vencer a burocracia do sistema e consegue humanizar o olhar, a gente chega mais rápido onde mora o sofrimento. Até porque alguém poderia até pensar, mas não é a profissão dele, ele é jornalista, ele é apresentador. Nessa hora, né? Por que ele fez isso? Faz parte do trabalho dele, mas é de ser humano, né? A palavra jornalista tem um duplo sinônimo: responsabilidade social. Não tem como fugir disso. Ao longo da minha trajetória, quando eu vivencio, né, a dimensão política, eu sempre valorizei o trabalho de jornalistas. Sempre eu tive jornalistas na minha equipe, muito preocupada com a comunicação, de realmente a gente poder fazer chegar às pessoas, né, o que a gente também faz no nosso dia a dia em termos de prestação de contas. Essa imprensa realmente séria, com esse compromisso social, a gente precisa defender e precisa realmente trabalhar para que ela seja forte no nosso país, claro, para que ajude nesse processo também educacional, porque é conhecimento, é informação, e como a gente precisa de fontes confiáveis, não é, Abranches? Demais. E em termos, assim, ainda sobre notícia, qual que te deixou, assim, mais feliz, assim, puxa, que delícia trazer essa notícia para vocês? Olha, toda vez que... A notícia tem um padrão muito interessante. Todo dia eu saía para fazer a mesma coisa, em termos técnicos. Eu vou entrevistar alguém, vai ser gravada aquela imagem, vai voltar para a redação, vai ser feita uma edição e a matéria vai para o ar. Certo. O que fazia tudo ficar maravilhoso?
é que a cada entrevista o ser humano era diferente. Era alguém da área de economia, alguém da rua, alguém que estava assim, da terceira idade, ou uma criança. Isso que me cativava, sempre me cativou. A melhor notícia que eu sempre dei foi quando eu encontrava uma pessoa diferente, uma pessoa inusitada, uma pessoa que me trazia algo novo. Que acrescenta na vida das outras pessoas, né? Eu estava dando uma aula para a faculdade da terceira idade, da Univap, na Praça Cândido Dias Castrejão, onde fica a faculdade de Direito, é ali que funciona a faculdade. Eu estava saindo da conversa com aqueles senhores maravilhosos, gente de mais de 70 anos, que eu mais aprendi do que ensinava ali as técnicas da comunicação. Quando um senhor me chamou, eu tenho que ir no seu programa, eu tenho que ir lá de dar entrevista. Era um senhor com um chapelão grande, uma sacola dessas de feira assim, aí ele falou assim, eu tenho que ir lá. Eu falei, mas qual que é o seu nome? Eu falei, Manuel, por que o senhor quer ir lá no meu programa? Porque eu sou poeta, eu quero falar minha poesia. Eu falei assim, tá bom, senhor, então me dá o seu livro para eu poder mostrar. Mas que livro? Eu falei, mas o senhor não escreveu poesia? Eu disse, não, ele tirou um caderno com a lâmina assim, olha. Aqui que está minha poesia, e tudo escrito à mão, Poliana. Na hora que eu olhei, eu falei assim, mas eu preciso mostrar o seu livro para as pessoas comprarem, para a pessoa ver quem gostar do senhor. Porque há quanto tempo o senhor escreve? Eu escrevo há 10 anos. Senhor Manuel, o senhor tem quantos anos? Eu tenho 66. Poxa, só há 10 anos? O que te motivou a escrever? Porque meu filho morreu. E se eu não começasse a escrever, eu morreria junto com ele. Gente, olha isso. Aí eu falei, senhor Manuel, vai amanhã na TV que eu vou gravar com o senhor. Essa é a minha melhor notícia, Poliana, quando eu jogava para o ar, para as pessoas verem o enredo, a história de vida dos outros. Seu Manuel era uma poesia em vida. E se você olhar para as histórias de vida, é claro, como você já colocou aqui, você conhece todas as cidades do Vale, do nosso Vale. Então, assim, é incrível a visão que você tem, real, né, do dia a dia, da vida das pessoas. Como que você avalia a situação da nossa região do Vale em termos de desenvolvimento? Eu destaco que nós vivemos numa região riquíssima, mas existem gaps, existem buracos, lacunas, onde a miséria bate forte. As regiões mais periféricas, nessas regiões eu fui, nesses lugares eu fui. Eu vi gente em situação precária em alguns bairros de São José dos Campos. Mas quando eu vi o Campos Alemães, por exemplo, que hoje é o nosso caso aqui, 10, 15, 20 vezes mais habitável com o passar do tempo, de boas administrações, eu percebi que o olhar cuidadoso para essas regiões pode mudar o cenário. Sim. Você sabe que eu fui professora no Galo Branco, em São José dos Campos, que é o bairro que faz divisa com Caçapava. Caçapava, perto de Eugênio de Melo. E eu fui professora ali quando aquilo tudo era de terra, muito escuro. E aí eu também acompanhei a transformação em termos de infraestrutura no local. A gente perceber que o poder público, quando realmente ele tem essa sintonia com as pessoas, com as necessidades, a gente também tem ali uma possibilidade de promover melhores condições de vida, promover avanços. Na medida que jornalista, os professores da escola, o poder público, tudo, né, convergindo para melhorar as condições de vida, isso é o que eu acredito ser política séria na sua essência, que é quando, né, as pessoas se reúnem para resolver algo que afeta essa comunidade em comum, né? Eu tenho visto uma baixa representatividade política na Assembleia Legislativa, por exemplo, do Estado de São Paulo, com representantes regionais, locais, que tragam possibilidades de melhoria desse quadro que você trouxe para cá. Existe espaço para o representante regional. Claro. Inclusive agora, São José vai começar uma campanha pela valorização do voto regional. Sim. Ou seja, uma vez conhecendo as necessidades regionais, e são várias, a gente fazer proposições seguras para tornar isso uma política pública. Sim. Que traga recursos, que traga normas, que traga regimentos, que traga estatutos novos, que possa fazer com que a educação melhore, a relação da escola com a família, por exemplo, que é uma pauta minha, muito particular, eu estou muito envolvido com isso. A gente precisa colocar a mão nisso daí e fazer proposições concretas de uma política pública que possa acolher a família, que possa ampliar os recursos da relação escola-família, fazer uma mediação segura,
E temos possibilidades, temos experiência para levar isso em sala de aula. Nessa questão da representação regional, o que eu gosto de destacar, gente, é que você sendo da terra, como o Abranches colocou aqui, conhecendo a periferia, conhecendo cada lugar, você sente junto com as pessoas. E quando você sente com as pessoas, os problemas que as pessoas vivenciam no dia a dia, não tem como você fechar os olhos e tipo, não é problema meu. Não é, porque você vive junto, você sente junto, é isso mesmo. Poliana, quando eu era criança, eu morei numa cidade no Mato Grosso do Sul. Passei minha infância inteira morando lá. Eu nasci em Minas Gerais e nossa família foi toda para Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, terra da minha mãe, onde meu pai anteriormente havia servido no exército, conheceu a loira da vida dele lá, se casaram e eu fui nascer em Minas Gerais. Voltamos para o Mato Grosso do Sul. Eu morei numa cidade que não tinha luz. Não tinha luz. Tinha um transformador que era gigante e que ligava a turbina às 6 da tarde e desligava à meia-noite. E a gente ouvia o barulho, porque eu morava perto. Isso nos anos 70. Eu, criança de tudo, eu tinha lampião na minha casa. E foi um avanço quando teve lamparina, quando teve aquele de você girar o botãozinho e aquela redinha ia aumentando. Antes era querosene. Eu convivi com isso. Fazendo reportagem, 40 anos depois disso, em alguns lugares, ermos do Vale do Paraíba, Serra do Você chegou a ver Paraná, isso? eu vi isso em algumas periferias. Falei, meu Deus, por que o progresso não chegou aqui ainda, numa das regiões mais ricas do Brasil? É esse o meu olhar. É isso que eu quero levar para fazer uma proposição séria. Nós precisamos fazer o progresso chegar. Porque eu entrevistei grandes artistas, figureiros que trabalham com barro da beira do vale do Rio Paraíba, do Rio Paraitinga, que ninguém nunca viu a obra. Eu tinha que mostrar, e essa obra feita na escuridão do lampião, entendeu? Parece que as pessoas não despertaram ainda para o quanto que os nossos recursos naturais e o recurso da nossa gente, da arte, da nossa cultura, ele movimenta a economia, ele gera trabalho, renda. Não foi fácil decidir participar da política, Abranches. E eu digo para você, quando eu soube do seu sim, eu olhei para aquilo e falei assim, gente, como que deve ter sido para o Abranches essa decisão? Então, para mim, assim, como que foi para você o sim para a política na sua vida agora, nesse momento? Sabe quando você fecha um ciclo, o ciclo do trabalho em televisão, e você se abre para um novo ciclo? Então a mudança foi uma chave. Tudo que eu fiz foi um olhar. Tudo que eu fiz nos últimos 30 anos da minha vida foi política social. Isso mesmo. Política humanizada. Política aberta a uma escuta ativa, afetiva, à dor do outro. Eu sinto que é isso que falta nos quadros da política do nosso país. Por isso que eu disse sim. Mais, né? Por isso que eu disse sim. A carga de valores que eu aprendi ao longo da minha vida, através das múltiplas experiências, desses muitos eus que funcionam, estão todos em ação, me deram a noção exata do meu propósito. Eu tenho um propósito na vida, que é ajudar a minha comunidade, onde eu fui plantado, a semear seus valores e seus talentos. Isso está acima. A política, ela faz parte. Faz né? parte, é meio. É meio. Não é fim. E não é fim. Política sempre foi consequência de um trabalho que é realizado em prol das pessoas e que as próprias pessoas começaram a incentivar. Em 2016 eu olhei você e falei, olha, essa mulher é diferenciada. É diferenciada por causa desse olhar humanizado. Na realidade, quando eu comecei a perceber com um olhar diferente do jornalista, que tem que ser um olhar isento, eu comecei a perceber algo que eu guardei comigo, foi esse olhar mais humanizado. Você é uma pessoa diferenciada. Eu senti isso, quanto que o eleitor de Taubaté teria uma eleição de qualidade a fazer na escolha de quem ia administrar a cidade. A gente quer fazer com que a educação tenha o respeito e o acolhimento necessário, que traga efetivamente mudanças a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, porque são proposições efetivas, tecnológicas, atualizadas, humanizadas. Os 2 anos praticamente que eu fiquei na Câmara Federal como deputada, algo que me impressionou muito, na Comissão de Educação, pouquíssimos professores, de cerca de 50 deputados que participam de uma comissão, a gente não conseguir ter nem 10
professores que podem dizer, ó, sou professor. Eu lembro de uma do Pará, uma professora de Tocantins, que inclusive presidiu recentemente a Comissão da Educação. Eu acho que mais uns 2 que levantaram a mão. Aquilo me assustou demais. Como é que fica a sensibilidade para determinadas propostas? Tem que ser de quem está vivendo a realidade da escola. Isso. Recentemente eu fui secretária da Educação em Ubatuba. Poxa, de Taubaté fui para Ubatuba. Claro que bastante desafiador. Cheguei lá sendo a 6ª secretária, era um ambiente assim que já era assim muito conturbado por conta de fragilidades mesmo nas relações humanas. Então, primeira coisa, vamos ouvir todos. Você falou da escutativa aqui. Então, essa escuta na política, ela é essencial para o processo de humanização e até mesmo para o processo de politização das pessoas, para que a gente possa definir juntos as prioridades do que a gente vai resolver em termos, né, de problemas. Ó, temos vários problemas. Quais a gente precisa aqui elencar como prioridade nesse momento? Eu lembro quando o pessoal que fazia parte de obras de pintura, eles fizeram um trabalho tão lindo na EMEI da Lina lá, a reforma da caixa d'água, que era uma torre, deixaram aquilo tudo colorido, que ficou parecendo um castelo, sabe? E aquilo, alguém postou na época uma foto na internet, mas aquilo gerou uma comoção, foi tão comentado positivamente. E o que eu fiz? Na semana seguinte, nós fizemos um café com o pessoal, com os pintores, com os pedreiros. E eu trouxe eles para a Secretaria da Educação, ali para o nosso salão azul, que acontecia as formações de professores, e apresentei a foto. Eu falei, vocês estão vendo? Aí, eles olhando assim, o que essa secretária está querendo aqui com a gente, trazendo a gente aqui nesse lugar, né? 7 horas da manhã. Falei, pois bem, olha isso daqui. Olha o que as pessoas estão dizendo do trabalho de vocês. Eu trouxe vocês aqui para mostrar o quanto que o trabalho de vocês é importante para a gente melhorar a educação também do nosso município. Porque melhorar a educação é melhorar as condições de formação dos professores, é melhorar as condições de relação entre família e escola e melhorar a infraestrutura das escolas. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui? Poste-pong. Língua portuguesa ou matemática? Os dois, sabia? Porque pela língua portuguesa eu aprendi a escrever, aprendi a entender, aprendi a lógica das coisas. Eu era obrigado, quando era pré-adolescente, a ler certos livros na escola. E aí, eu era obrigado antes, que eu não gostava. Hoje eu sou autor de livros. Já escrevi 7, tem mais 3 a caminho. Você viu os meus aqui? Eu tenho lá em casa, Esse foi o primeiro. Isso aí, nunca... Barulhinhos da Manhã. Segundo, terceiro e o quarto ali, Uma Escada para o Céu. As minhas filhas brincaram de ouvir os barulhinhos da manhã através do seu livro. A gente lia antes de dormir, que delícia. Então, pela língua portuguesa, pela disciplina da leitura, eu aprendi a escrever melhor. E ainda tropeço, ainda tenho que aprender cada vez mais. Sim. E a matemática, eu aprendi a lógica da liberdade. Olha que coisa incrível. Sabia que Johann Sebastian Bach foi o grande nome de uma transição, a música barroca cheia de rebuscamentos, que pós-cedeu a música renascentista e preparou a música clássica no período seguinte, da música erudita? Bach tinha uma composição tão perfeita que ele é considerado um dos pais da trigonometria. Olha isso. Ciência exata. Porque música é matemática, né? Mas é também a liberdade. Quando eu ouço uma música de Bach, eu me emociono. E a emoção não é exata. Eu não posso dizer, Poliana, eu te amo 83%. Não dá para dizer isso. Eu posso falar que eu gosto de você porque eu gosto da poesia, eu gosto do aroma das flores. Isso é imaterial, isso não é mensurável. Bach conseguiu fazer a união da matemática com o imponderável. Incrível. Por isso que eu gosto das duas. Que delícia! Abranches, muito obrigada. Felizona de receber você aqui. Convidada no meu podcast, em breve estará no ar também. Você vai me dar entrevista, tá bom? Ai, meu Deus. Ai, que delícia. E pro pessoal que nos assistiu, eu fico, assim, muito feliz de mais uma vez contar com a participação de vocês. E fiquem à vontade para trazer aqui no comentário, já que vai ter podcast também do Abranches. Isso. Tragam aqui sugestões, perguntas e conta pra gente também nos comentários o que fez mais sentido, o que acrescentou
a sua vida, essa nossa conversa, né, Abranches? Nossa, bom demais. Eu só posso dizer o seguinte: Deus abençoe a democracia brasileira. Deus abençoe a democracia que dá o direito de cada um escolher quem ele quiser. Sim. De não gostar de certas pessoas e de admirar outras. Enquanto tivermos essa liberdade valorizada e respeitada, nós iremos longe. E eu espero que nessas eleições a gente privilegie a liberdade, privilegie a democracia. É isso. Reflitam sobre isso e não percam a oportunidade de realmente realizarem escolhas mais conscientes em prol da nossa gente, do nosso país. Tá bom? Lição de casa hoje, tá? Beijo!